Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos juntos novamente em mais um estudo da Palavra de Deus, né? Hoje nós queremos trazer um assunto muito importante, que é sobre a igreja. Que o título deste vídeo é A Igreja de Deus Desviada. Você vai entender que é a vontade de Deus que a igreja esteja desviada. E eu quero ler um texto que fica escrito no livro de Jó, na Antiga Aliança, no capítulo 1 e versículo de número 1, que diz: havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do pecado. Mas antes de nós entrar no estudo, eu gostaria de convidar os irmãos a se inscrever no nosso canal. Para se inscrever é muito simples, irmão. Aqui embaixo do vídeo está escrito em letras vermelhas, inscrever-se. Você só clica nele, automaticamente você está inscrito e você vai receber todos os vídeos novos que chegar. Mas também vocês precisam clicar também naquele sininho que tem no lado, sininho da notificação. Esse vai enviar em primeira mão para vocês os novos vídeos. E outra coisa que nós pedimos também para propagar o ensino da Palavra de Deus é compartilhar este vídeo com quantas pessoas possível, melhor, né? Divulgar o ensinamento para os outros irmãos, igrejas, parentes. E também, se você quiser deixar o seu comentário, fazer pedido de assuntos que você gostaria que nós abordasse, estudasse. E também nós pedimos que você assista até o final esse vídeo, que você vai entender por que Deus quer que a sua igreja esteja desviada. Se realmente isso é a vontade de Deus, a igreja está desviada, o que será isso? Se você ficar até o final, você vai entender. Porque, veja, o sábio Salomão escreveu no livro da sabedoria chamado Provérbios, no número 3 de Provérbios, capítulo 3, e o verso de número 7, ele diz que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas ao contrário, nós devemos temer o Senhor e ser desviado do pecado. Já o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, quando escreveu o livro de Gálatas, ele escreveu no capítulo 5 e versículo número 25, ele diz: se nós viver no Espírito, nós precisamos também andar no Espírito e não agradar a carne. E por isso nós temos que observar. O próprio Senhor Jesus, quando se encontrou com um doutor na lei chamado Nicodemos, que está no Evangelho de João capítulo 3 e versículo 5, ele diz para Nicodemos: se você, Nicodemos, não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus e nem ver o reino de Deus. Porque o que é nascido do Espírito é Espírito, e o que é nascido da carne, esse é carne. Por isso que a igreja de Deus precisa estar desviada, sim. Mas daí você me pergunta: irmão, mas desviada como assim? Do quê? A igreja precisa estar desviada do mundo, do sistema do mundo que é pecaminoso, da prática mundana, da cultura do mundo que está completamente conduzida pelo sistema mundano, das festas pagãs mundanas que é propagada e convidando a igreja a participar, desviada das modas, da forma de vestir que o mundo veste, na sensualidade, na nudez, espalhafatora, de uma forma que traz a propagação da vaidade no mundo, do mundo dentro da própria igreja. A igreja precisa estar desviada também das palavras mundanas, gírias, palavras que o mundo vive, ensina, que não agradam o Espírito. Porque a Bíblia diz que aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Isso é muito sério. Em 1 João capítulo 2, versículo 16, João escreveu dizendo: tudo, olha só, irmão, tudo que está no mundo é cobiça dos olhos, é ostentação do dinheiro e não é de Deus. Mas ao contrário, João diz, é do mundo. A igreja precisa se desviar do sistema do mundo, do sistema mundano. Outra coisa que a igreja precisa estar desviada, a igreja precisa estar desviada da carne, porque a Bíblia é muito clara que se nós andar na carne, nós não andamos no Espírito. E se nós andamos na carne, nós não estamos na vontade de Deus e estamos desviados.
desviado de Deus, desviado da palavra. Mas ao contrário, Deus quer que nós estejamos desviados dos prazeres da carne, da vontade da carne. Isso tudo nós temos que perceber, veja. A vontade da carne, os desejos e as práticas da carne, as atitudes, estão sempre nos conduzindo ao pecado. Porque a Bíblia diz que a carne ela é tendenciosa ao pecado. Ela já é declinada à vontade do pecado. E por isso nós temos que perceber que Paulo escreveu no livro de Romanos capítulo 8, 13, pois se todos vocês, Paulo disse, viver de acordo com a carne, morrerás. Veja quão grave é isso, ao ponto que Paulo escreveu no mesmo livro de Romanos capítulo 8, versículo de no primeiro, diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ele coloca uma observação e mostra o motivo que não há condenação. Para aqueles que não andam na carne, mas andam no Espírito. Veja que profundo. A igreja precisa viver contrário ao sistema do mundo, irmão. A igreja tem que andar contramão ao sistema do mundo. A igreja não foi enviada para agradar o mundo, para agradar o pecador, para fazer aliança com política, mas ao contrário, a igreja foi enviada para pregar contra o pecado, contra o sistema tenebroso, decaído, social, moral, religiosamente do mundo, contra os prazeres da carne. Jesus mesmo falou que ele foi perseguido pelo mundo, e se perseguir o mestre, ele diz, perseguirão os discípulos também. A igreja é a luz do mundo, o sal da terra. A igreja é a atalaia de Deus, a menina dos olhos de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro. Ela tem que haver diferença. Nós somos chamados, a própria palavra igreja quer dizer, chamado para fora. Mas fora do quê? Fora do mundo, do pecado. Nós temos que fazer a diferença. No falar, nós temos que ser diferente. Nos vestir, a nossa roupa tem que mostrar com decência que nós estamos na cristocidência, somos guiados por Cristo, pelo Espírito Santo. Quando nós estamos de férias, nós temos que nos comportar como cristão, independente de onde nós for. As pessoas têm que ver Deus em nós. Nas festas que nós comemoramos, participamos, nós temos que ser cristãos nas festas que nós for, mostrar a diferença. Por isso que Paulo escreveu que todos nós temos que ser santos. Olha só, Paulo escreveu no livro de Efésios capítulo 1, versículo 4, que temos que ser santo e irrepreensível diante dele, diante de Deus. Veja que Paulo diz, nós temos que ser santo, não na presença somente do pastor, na hora do culto, mas na presença dele que nós temos que ser santo. E aonde que ele está para nós ser santo? Ele está na igreja, no trabalho, na faculdade, no colégio, nas férias, nos passeios. Ele está em todo lugar, 24 horas por dia. E por isso nós temos que nos comportar como um cristão, sal da terra, como igreja, o atalaia de Deus. E por isso, você e eu somos igreja. E por isso nós temos que fazer como o patriarca Jó, ser desviado do pecado, ser desviado do mundo. E ser representante com atitudes, pensamentos, palavras e testemunho de uma vida convertida, liberta, transformada. É isso que Deus quer para nós, na nossa geração. Uma igreja diferenciada, uma igreja que mostre Cristo, porque Paulo escreveu que Cristo em nós é a esperança de glória. Eu quero orar a Deus para que Deus nos ajude a manter a igreja do Senhor santa e cheia da graça do Espírito, que somos nós, né? Eu quero orar, meu irmão, minha irmã, nesta tarde por nós. Por isso vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós que já recebemos o sangue de Jesus, que nos purificou e santificou, trouxe remissão e nos deu vestes lavadas e redimidas, e que o Senhor nos agraciou com a presença do Paracleto, o Espírito Santo, e fez morada em nós, e somos santificados pelo Espírito. Gostaria de pedir em oração e intercessão neste momento por toda a tua igreja, em todas as placas denominacionais, que o Senhor santifique, separe e encha do teu Espírito, para que a tua luz resplandeça através da igreja e traga as almas das trevas
para a presença da luz do unigênito Filho de Deus. Que Deus abençoe a todos e que a paz esteja convosco.